quero estender um abraço querido e fraterno a todos vocês. Quero falar da minha alegria de podermos estar juntos aqui. Estou completando 23 anos que saí desta casa aqui, dessa escola. E é um privilégio para mim, cada vez aqui, pelas mais diferentes situações. Mas dessa vez em especial, eu me questionei várias vezes. O que é que Deus queria de mim ao me convidar para esta semana de oração? Foi uma semana meio confusa assim, seria no primeiro semestre do ano passado, passou para o segundo, passou para o primeiro desse ano. Mas por várias vezes eu fiquei perguntando para Deus. Eu já fiz muitas semanas de oração. Deus tem me dado o privilégio de estar em igrejas das mais diversas possíveis, aqui e fora do Brasil também. Eu não sei quais são as suas expectativas para esta semana. Eu não sei o que é que já passou pela sua cabeça com relação a esta semana de oração. Eu não sei qual é a experiência de vida de cada um de vocês e não sei qual é a experiência sua que está acompanhando em casa pela internet. Aliás, esse ministério da internet, ele tem um poder de alcance muito grande. Na nossa última semana de oração ali do IAN, nós temos um templo mais ou menos desse tamanho aqui, capacidade aí para 1.900, 2.000 pessoas. Mas nós tivemos na última semana de oração 1.500 computadores conectados assistindo a semana de oração. Se a gente levar em consideração que alguns assistiram sozinhos, outros estavam em família, em alguns grupos a gente recebeu relato que tinha 20, 30 pessoas assistindo ali. Você colocar uma média de 3 pessoas por computador, nós tínhamos 4.500 pessoas, mais do que o dobro de pessoas que tínhamos na igreja ali. Então, se você não pode estar conosco aqui presente, e vai nos acompanhar durante a semana pela internet, eu tenho orado por você também, para que Deus alcance a sua vida e o seu coração. Eu preciso dizer uma coisa para vocês, e isso tem que ficar muito bem claro hoje. Eu não posso fazer nada por você. Eu sou filho de família adventista. Aliás, eu acho que eu sou um daqueles que pode dizer que é adventista de berço, porque eu nasci no hospital adventista aqui na Liberdade. O médico era adventista, o pediatra era adventista, as enfermeiras eram adventistas. Eu acho que até bisturi ali era batizado. Mas eu tive um momento de crise na minha vida. Os meus filhos, minha filha tem 15 anos, 16 anos, desculpa, fez agora em setembro. Meu filho tem 11. Ela especialmente está chegando naquela fase. Eu não sei quantos aqui são filhos de família adventista. A gente cresce dentro da igreja, cresce dentro do departamento infantil, ouvindo as histórias e cantando as musiquinhas. No começo, a gente frequenta a igreja porque os nossos pais frequentam a igreja. Mas há um momento da vida em que você não pode mais continuar dependendo da religião dos seus pais. Você tem que entender o que você quer. Você tem que saber qual é a sua decisão. Essa semana uma menina veio conversar comigo. Pastor, eu preciso da sua ajuda, porque eu estou querendo namorar um rapaz que eu conheci pela internet, mas eu acho que meu pai não vai aceitar. Eu falei, por quê?
Ah, pastor, porque ele não é adventista. E eu olhei para ela e perguntei assim: e você? É? Como assim, pastor? Eu falei: o problema está com o seu pai ou está com você? Por que você vem à igreja? Por que você assiste os cultos? Esse ano eu conversei sério com a minha filha. Eu disse a ela: filha, o papai saiu da igreja. Eu me afastei de Jesus para buscar as respostas que eu queria na minha vida. Não faça isso. Questiona, pergunta. Eu estou endividado até o final do ano que vem, porque eu levei meus filhos para a conferência geral. Levei meus filhos para conhecer a vila histórica onde nasceu este movimento. Quando nós saímos da casa de Ellen White, quando nós passamos por dentro da casa de alguns pioneiros que venderam tudo que tinham para pregar o evangelho, eu disse a ela: filha, eu estou procurando dar a você algumas respostas de perguntas que você ainda não me fez, mas que eu tenho certeza que estão no seu coração. Sabe o que é que mais me incomodava na igreja? Porque eu conhecia a vida das pessoas. Porque eu conhecia aquele homem que estava pregando no púlpito e que havia brigado com a esposa e na briga quebrou o braço dela. E daqui do púlpito ele estava falando do amor de Deus. Porque eu conhecia aquele homem que vinha aqui na frente falar de entregar tudo para Deus, mas era fiscal da Receita Federal e estava enriquecendo. Bom, não preciso contar o resto da história. Como eu conhecia a vida das pessoas, eu me frustrava, eu me magoava, e por muitas e muitas vezes eu me questionei: isso é religião? Estou fora. Quando eu passei fome, eu não sei se você já passou fome, eu passei fome de dormir para esquecer que estava com fome porque não tenho o que comer, de passar 3 dias, 4 dias sem ter o que comer, de ver os meus irmãos brigando por um pedaço de pão desse tamanho, que estava perdido dentro de um armário há uma semana, e disputando os dois por aquele pedacinho de pão velho. Quando nós fomos despejados da nossa casa, por falta de pagamento, ninguém daquela igreja ofereceu ajuda. Eu fui morar dentro de um centro espírita, eu fui morar dentro de uma casa de candomblé. E eu olhava para as pessoas da igreja e não conseguia aceitar a igreja, porque as pessoas que estavam ali dentro eram complicadas e problemáticas. Mas depois de 6 anos de peregrinação, depois de viver várias experiências religiosas, Deus mostrou para mim que não havia outro lugar para mim a não ser aqui dentro desta igreja. Talvez você continue vindo aqui,
mas o teu coração ainda está lá fora. Talvez você tenha sido batizado há 15 anos, 20 anos, 30 anos atrás, mas você nunca trouxe o seu coração aqui para dentro. Cada um de nós tem uma jornada. A minha irmã passou 35 anos buscando a verdade. Mas a minha maior revolta e indignação com Deus foi quando eu entrei lá no fundo da igreja, parado na porta, me arrastando depois de 5, 6 anos, fugindo daquela igreja, daquela comunidade, e questionando com Deus, afinal de contas, por que Ele me levou de volta para aquela igreja? Com tanta gente errada, com tanta gente complicada. E Deus me mostrou um espelho. E quando eu olhei no espelho, sabe o que foi que eu vi? O mais complicado da igreja. Aí eu descobri, aos 17 anos de idade, o quanto eu estava sendo tolo, imbecil. Porque eu era todo complicado. Porque a minha vida era toda enrolada. E quando eu chegava na igreja, eu esperava que todo mundo tivesse compreensão comigo. Que todas as pessoas compreendessem os meus problemas, mas eu não estava disposto a entender e aceitar os problemas de ninguém. Aí eu percebi que eu tinha uma visão distorcida da igreja. Eu olhava a igreja como uma redoma, onde Deus guarda os santos dele. Eu não sabia o que é ser santo. Para mim, o conceito de santidade é de alguém que tem uma vida irretocável, irrepreensível. Eu levei muitos anos para entender que eu sou santo simplesmente porque fui chamado por Deus, fui separado por Deus, a despeito dos meus problemas, a despeito da minha podridão, a despeito da minha ingenuidade e da minha ignorância. Foi então que eu entendi que a igreja não é uma redoma de santos. Talvez essa não seja a melhor maneira de enxergar, mas essa foi a maneira como Deus me mostrou naquele momento, e que me ajudou a entender. Foi quando eu olhei para a igreja como um hospital. Todo mundo que está dentro do hospital está doente. Nós somos doentes, infectados pelo vírus do pecado. Ninguém aqui dentro é bom. Ninguém aqui dentro não tem pecados. Eu não conheço você. Eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua vida, mas eu tenho certeza que você tem problemas. Eu tenho certeza que você tem pecados. Eu tenho certeza que há situações na sua vida em que você espera que as pessoas sejam compreensivas com você.
Eu preciso da compreensão dos outros, mas eu não estou disposto a compreender os problemas dos outros. A primeira coisa que eu preciso que você saiba: eu não sou médico. Eu não sou o doutor. Eu sou doente. Eu sou fraco, falho e pecador, tanto quanto você. Eu enfrento as mesmas batalhas que você enfrenta. Eu me flagro depois de 2 ou 3 dias que eu percebo que não li a Bíblia. Eu vivo as mesmas lutas e as mesmas batalhas que você. Eu não posso fazer nada por você. Nós estamos iniciando uma semana de oração. Não sei quais são as expectativas que você criou na sua vida, no seu coração. E eu sinto muito se eu estou decepcionando você. Mas não há absolutamente nada que eu possa fazer para te ajudar. Até porque eu sou um só. Só nesse primeiro culto já somos mais de 2.000 pessoas. Como eu sozinho posso atender 2.000 corações completamente diferentes, com preocupações e desesperos diferentes. Meus queridos amigos, se Deus não atuar por você essa semana, ninguém mais será capaz de fazer mais nada. Por isso, todo o meu clamor a Deus é que Ele se manifeste aqui. Porque se eu não posso fazer nada por você, eu venho em nome de um Deus que é infinito, que é ilimitado, que conhece detalhes da sua vida que você nem imagina. Esse Deus que te conhece tão bem, esse Deus que sabe todas as coisas que acontecem em segredo, que nem as pessoas mais íntimas sabem a seu respeito. Esse Deus está desesperado para trabalhar na sua vida. Esse Deus está desesperado para trabalhar na minha vida. Esta semana nós vamos nos conhecer um pouco mais. Mas eu já vou adiantar para você, sabe por que eu sou pastor? Sabe por que Deus me chamou para esse ministério? Para me salvar. E enquanto Deus me salva, Deus ainda usa esse pedaço de barro, esse vaso quebrado, inútil e imprestável, para salvar outras vidas. Por isso eu tenho um pedido a fazer para você. Ore por mim. Ore por esta semana. Não é uma semana de pregação. É uma semana de oração. Se eu posso dar uma sugestão para você, programa o seu celular para tocar em alguns horários durante o dia. Eu vou fazer isso. Eu já tenho feito isso algumas vezes na minha vida. A gente é envolvido pela correria do dia a dia. Você fala assim: amanhã cedo, a primeira coisa que eu vou fazer é ter tempo com Deus.
mas você acorda atrasado. É uma miséria. Quando eu estudei aqui, um período do meu estudo, eu morei em Santo André. Eu tinha que sair de casa às 4:30 da manhã, para poder estar em sala de aula às 7:15. Depois de tomar um ônibus para a estação de trem, tomar um trem para a estação do metrô, tomar um metrô para a estação do ônibus, e tomar um ônibus no Anhangabaú, que ainda levava 1h30 para chegar aqui. Quando eu chegava aqui, 7:15 da manhã, eu estava morto de cansaço. A minha vontade era de pegar o ônibus e voltar embora para casa. Mas era 7:15 da manhã e o dia estava começando. A gente já começa o dia arrebentado. Aí vai se envolvendo nas atividades e na correria do dia. E quando finalmente à noite você fala assim, eu me recuso a dormir sem ler pelo menos um capítulo da Bíblia, você dorme com ela aberta. Eu já peguei o celular para programar o despertador para acordar cedo no dia seguinte, e acordei de manhã atrasado com ele na mão, antes de ter programado. Dormi. Na hora que eu ia programar o despertador, dormi com ele na mão. Escolha alguns horários. Eu não queria marcar para não ficar assim, aquele horário da reza. Mas escolha alguns horários, quem sabe, no meio da manhã, no final da manhã, no meio da tarde, no final da tarde. Coloque assim, alguns horários. E naquele horário, deixa programadinho lá. O meu está escrito assim, é hora de orar. Não importa o que você estiver fazendo, para e ora. Se você estiver no trânsito dirigindo o carro, talvez dê para você dar uma encostadinha no carro. Se não tem como, você está numa via que não tem, dirigindo o carro, ore a Deus naquele momento. Se você estiver no escritório, trabalhando, para um pouquinho. Se você estiver atendendo um cliente, no meio de uma venda, se olha para o seu cliente, o despertador tocando e fala assim, desculpa, eu fiz um propósito essa semana de orar em alguns horários especiais. Esse é o horário. Posso orar com você? Eu te garanto que ele não vai ficar magoado. Se você estiver falando no telefone, ore com a pessoa que está do outro lado da linha. Mas tome momentos especiais de oração durante esta semana. Vamos orar uns pelos outros. Em algum momento dessa semana, eu quero conversar um pouco mais sobre a importância e o valor desta oração intercessória. Por que a gente tem que orar tanto? Por que eu fico pedindo para todo mundo, ora por mim, por favor, ora por mim? Por que a gente passa tanto tempo, tantos anos orando? Por que é tão difícil convencer Deus, afinal de contas, de fazer alguma coisa por mim? Será que eu preciso passar tantos anos para conseguir convencer a Deus? Será que precisa de tanta gente para conseguir mover o coração de Deus? Por que a gente tem que orar tanto? Eu acho que isso pode ajudar um pouco você, mas enquanto a gente não chega nesse tema, ore. Ore. E se você orar a Deus por você e por mim, eu garanto para você que Deus vai se manifestar aqui essa semana. Porque isso não depende de mim, isso depende dele. Por piores que sejam os meus sermões, Deus vai operar na sua vida. Por melhores que sejam os sermões, se Deus não operar, não vale nada.
São declarações de amor escritas na areia, que a primeira onda apaga. Abra sua Bíblia, por favor, no livro das Origens. A minha Bíblia está destruída. Está cheia de página solta nela. A capa está caindo. Olha lá. Olha o estado da Bíblia. Não, não precisa não. Eu não estou fazendo isso para pedir uma Bíblia para você. Tendo aquela capa preta, né? Essa Bíblia está comigo, deixa eu ver, acho que tem uns 6 anos. 7 anos que está comigo. Eu sou um destruidor de Bíblia. Eu já tive a oportunidade de participar da elaboração de algumas Bíblias, algumas edições especiais. Trabalhei, eu junto com o pastor Udossi, trabalhamos juntos na Bíblia Jovem Amigo, na Bíblia Desbravador Amigo. Depois lançamos o projeto de fazer aquelas Bíblias especiais para Campuri. Eu fiz a primeira, depois aqui a União Central também fez. E eu tenho muita amizade com o pessoal da Sociedade Bíblica e da editora que publica a Nova Versão Internacional. E esses dias eu liguei para o Luiz, da NVI. E ele falou assim: Paulo, me dá teu endereço que eu estou te mandando uma Bíblia nova de presente. Trilingue. Um lançamento. Eu falei, segura um pouquinho. Eu não quero ainda. Segura um pouquinho. Não estou pedindo, não. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia. Eu coleciono Bíblias. Eu tenho mais de 350 Bíblias diferentes em casa. A maioria delas eu não consigo ler. Porque estão assim em outros idiomas. Uma coisa que sempre me trava é quando alguém me pergunta: pastor, qual é o seu texto bíblico predileto? Eu não sei dizer. Eu tenho vários textos bíblicos prediletos. Essa semana eu vou compartilhar com vocês alguns desses textos. Eu tenho vários versos áureos na minha vida. Esta semana eu vou compartilhar com vocês alguma coisa. Não dá tempo de compartilhar tudo. Eu estou completando 2 anos na igreja do IAN e não consigo compartilhar com a minha igreja. Mas um dos relatos pelos quais eu sou apaixonado é esse relato da criação. Eu não lembro muita coisa das aulas de hebraico. Mas essa frase nunca mais me saiu da memória. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era Tohu Bohu. Sabe o que é Tohu Bohu? Sem nada de nada. Era um caos. Uma gosma que rolava pelo espaço. Você sabe qual é a nossa velocidade ao redor do Sol? O movimento de traslação da Terra, rotação, não sei, rotação, traslação. Qual que é o que gira no seu próprio eixo? Rotação. E ao redor do Sol? Translação, pronto. Trans ou traz? Translação, obrigado. Isso aqui está parecendo uma Wikipédia, né? Todo mundo pode escrever. Sabe qual é a nossa velocidade? A velocidade em que nós estamos orbitando ao redor do Sol? 100 mil quilômetros por hora. A gente não sente essa velocidade porque a atmosfera
forma para nós uma cabine pressurizada, não tem vento no rosto. Até porque não tem vento. No vácuo não tem vento. Também porque a velocidade é constante. Se tivesse um cruzamento e a Terra tivesse que dar uma freada brusca, aí você ia descobrir assim, que é estar viajando a 100 mil quilômetros por hora. Também tem a força da gravidade que nos mantém seguros aqui no solo. Agora você imagina essa bola gosmenta viajando a 100 mil quilômetros por hora, sem atmosfera. Algum núcleo, mas a Bíblia diz que toda a superfície da terra era coberta por água. Qual é o formato da água? Redondo ou quadrado? Hã? Qual é o formato da água? Redondo ou quadrado? Senhor Eulio, você já ensinou muito isso, né? A água tem o formato do recipiente que a contém. Você coloca a água numa jarra redonda, ela fica redonda. Se você coloca na jarra quadrada, ela fica quadrada. E quando não está em recipiente nenhum? A bola todinha revestida de água, coberta por água. A água não tinha como sair, porque está presa à força da gravidade. Viajando sem atmosfera a 100 mil quilômetros por hora. Você imagina o tamanho da bagunça? Era um caos tão grande que nem a luz não entrava nela. Parecia o quarto da gente assim, né? Um caos. Parece a cozinha, na sexta-feira à tarde, assim. Que loucura. A Bíblia diz que Deus veio colocar ordem nesse caos. Primeira coisa que Deus fez foi acender a luz. Não tinha interruptor, não tinha energia elétrica. Deus teve que criar a luz. E disse Deus: haja luz. E o que foi que aconteceu? Houve luz. Engraçado, você já disse haja luz alguma vez? Eu já peguei uma lâmpada na mão, fiquei segurando assim. Não aconteceu nada. Tem tanta coisa da criação, eu tenho que parar de falar da criação. Porque assim, olha, a criação me fala do senso de humor de Deus. A criação me fala de um Deus poeta, de um Deus contemplativo. Tudo que ele fez no primeiro dia foi a luz. Quanto tempo ele gastou para fazer a luz? Um segundo. E ele passou o resto do dia contemplando a luz que ele criou. E lá no final do dia, o dia inteiro olhando para aquele caos, olhando para a luz que ele criou, a luz mostrou o tamanho do caos. A Bíblia diz assim: e viu Deus que a luz era boa. Foi só isso que ele fez. Fecha por enquanto. Deixa para lá. No dia seguinte ele volta. Volta para o caos. Pega tudo de novo. E assim foi Deus fazendo, passo a passo. Eu não sei quantas vezes você já leu o relato da criação. Eu não sei dizer para você quantas vezes eu já li. Aliás, nós somos especialistas em Gênesis, né? Nós já fomos o povo da Bíblia, agora somos o povo do Gênesis, porque todo ano a gente começa a fazer o ano bíblico. Mas para ali por Êxodo, Deuteronômio.
Quando começa a chegar aquelas genealogias assim, época que o trabalho começa a apertar, já acabou o recesso de carnaval. E a Bíblia fica largada até o ano seguinte, que a gente começa de novo. Gênesis capítulo 1. Mas cada vez que eu leio o relato da criação, eu tiro lições novas. Eu enxergo coisas novas. Mas hoje, nesse momento, eu quero ler com você o verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Verso 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Como foi que Deus criou o homem? Como foi que Deus criou o homem? Você já parou para pensar por que Deus não disse haja homem, haja mulher, haja seres humanos? Você já parou para pensar nisso? Será que Deus estava cansado? Será que Deus já estava ficando meio afônico porque ele ficou falando haja, haja, haja a semana inteira? Haja luz, haja firmamento, haja animais, haja vegetação. E ele já não aguentava mais, cansou de dizer haja. Por que Deus não falou? Por que Deus não criou todos os seres humanos? A Bíblia disse que quando Deus disse haja animais, a terra se povoou de animais. Os céus se povoaram de aves. As águas se povoaram de peixes e seres. Por que quando Deus criou o ser humano, Ele criou só um casal? Por que Deus não disse haja seres humanos? Há tantas lições implícitas numa coisa tão simples como essa, que nós poderíamos gastar o resto da manhã só tirando lições do fato de Deus ter criado apenas um casal. A primeira coisa que eu entendo é que de tudo que Deus faz, o que Ele mais gosta de fazer é criar. E de tudo que Deus cria, o que Ele mais gosta de criar são seres semelhantes a Ele. E a maior prova que eu tenho disso é porque Deus criou apenas um casal. Porque criar um ser humano é uma obra tão fantástica, tão maravilhosa, tão espetacular. Não é como criar a luz. Não é como criar o firmamento. É criar um ser humano. Isso é tão maravilhoso que Deus disse assim: eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso que você experimente essa delícia. E a gente só consegue entender isso quando tem filhos. E quando a gente descobre que não faz nada, a gente curte uma noite de prazer e ganha o privilégio de participar da criação de uma nova vida. Olha onde Deus leva. Mas eu queria que você pensasse no formato agora.
Sabe por que Deus não disse haja ser humano? Porque Deus é poeta. Porque Deus não queria olhar para você e dizer assim: eu falei e você apareceu. Deus queria ter o privilégio de hoje chegar aqui e dizer assim: filho, eu moldei você com as minhas mãos. Eu ajoelhei no barro. Eu coloquei as minhas mãos no barro. Eu fiz com as minhas mãos cada detalhe do seu corpo. Sabe aquele nariz que você morre de vontade de fazer plástica? Fui eu que fiz. Isso é história para outro assunto, tá? É outro tema, depois a gente conversa sobre isso. Nós vamos chegar lá. Eu fiz você do jeito que você é. Mas sabe qual é a expressão que mais mexe comigo? É quando a Bíblia diz assim: e soprou Deus nas narinas o fôlego da vida. Você já soprou no nariz de alguma estátua? Hã? Você já soprou no nariz de uma estátua? Hein, meu amor? Não? Eu já. Eu trabalhei 6 anos em escola, fui capelão de escola. Os 6 anos eu fui conselheiro da turma de formatura. Os 6 anos a turma de formatura foi para o mesmo lugar, aquela excursão mais tradicional, mais antiga ali, que ia para Foz do Iguaçu, depois ia para Santa Catarina ali. Os 6 anos visitando Foz do Iguaçu, depois que a gente sobe o elevador, olha a catarata da parte de cima, a hora que vai saindo, tem uma estátua de Santos Dumont. Os 6 anos eu vi a garotada toda subindo lá para tirar foto do lado da estátua, abraçado com a estátua. Algumas vezes eu confesso que eu também subi ali para tirar uma foto abraçado com Santos Dumont. Mas teve uma vez que eu não resisti. Depois que eu tirei a foto, eu olhei para a estátua do Santos Dumont, me enfiei por baixo do chapéu dele, soprei no nariz da estátua. E sabe o que aconteceu? Você estava lá? Não aconteceu nada. A estátua está lá até hoje. Por que Deus soprou? E aquela estátua de barro ganhou vida? Porque eu soprei e não aconteceu nada. Pela mesma razão que eu ficava olhando para aquela lâmpada na minha mão, e aquela lâmpada nunca acendeu. Porque quando Deus disse haja luz, da voz de Deus, da boca de Deus, da palavra de Deus, o que saiu dele foi poder. O mesmo poder que saiu de Jesus quando foi tocado por aquela mulher com fluxo de sangue. O mesmo poder que saiu naquele sopro de vida. Mas o que me fascina é que a estátua era de barro. Só tem um jeito de fazer estátua de barro. Tem que estar deitado no chão. Para fazer uma estátua de barro, Deus se prostrou de joelhos diante da sua criatura. Mas para soprar nas suas narinas o fôlego de vida, Deus se prostrou diante da sua criatura. Você consegue imaginar o Deus do universo prostrado de joelhos diante de você? E no exato instante
em que Deus soprou, Adão ganhou vida, abriu os olhos, e a primeira coisa que Adão viu, o rosto de Deus. Sabe, eu e você precisamos contemplar a face de Deus todos os dias da nossa vida. Eu e você precisamos aprender a enxergar Deus em todas as coisas que vemos e que vivemos. A Bíblia diz que quando Deus criou a luz, Ele criou num instante. E passou o dia inteiro contemplando aquela luz. Quando Deus criou o firmamento, criou num instante. E passou o dia contemplando. Quando Deus criou o ser humano, Ele não criou num instante. Ele gastou tempo elaborando você. Porque Ele não queria passar um dia inteiro contemplando. Ele queria passar a eternidade contemplando. Todos os dias, diz a Bíblia, Deus vinha contemplar a sua criação. A luz já não tinha mais valor. O firmamento não tinha mais valor. A vegetação não tinha mais valor. Os animais não tinham mais valor. Porque a Bíblia diz que todas essas coisas foram feitas para quem? Para mim, para você. Agora tudo foi deixado de lado e o que ganhou valor foi o ser criado à imagem e semelhança. Eu não sei como é a reação da sua família quando você chega em casa no final da tarde. Os meus filhos já correram com mais ansiedade para me abraçar. Hoje tem Sky, tem HD, tem Blu-ray, tem Wii, Nintendo Wii, tem tanta coisa hoje que consome a atenção deles que às vezes eles nem ouvem o assobio do pai. Só tem um em casa, um ser em casa que é infalível. Na sua também é assim, é? A nossa cachorrinha é a única que está sempre disposta a saudar cada um da família que chega em casa. E sabe o que é legal? Para cada um ela tem uma saudação diferente. Ela recebe cada um de um jeito diferente. Mas não tem sensação mais gostosa do que chegar em casa. Não tem sensação mais gostosa do que ser recebido, de abraçar a família, beijar a esposa, beijar os filhos. Acariciar o cachorrinho. Ela merece, ela foi a primeira que correu ali. Todos os dias, quando minha mãe chegava em casa, eu corria na sala para beijar minha mãe. Mas teve um dia que minha mãe chegou em casa e eu não corri. Minha mãe abriu a porta e eu não estava lá. Ela foi me procurar e percebeu que estava faltando o vaso dela. Todos os dias, quando Deus chegava no jardim do Éden, Adão e Eva corriam para encontrar com Ele. Mas teve um dia que Deus chegou ali e ninguém correu para encontrar. Adão, cadê você? Adão, aonde é que você está?
Gênesis capítulo 3. Verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, o que foi que eles fizeram? Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A minha mãe, quando entrou em casa e não me viu e não viu o vaso, ela sabia tudo o que tinha acontecido. Mas ela foi atrás de mim. E sabe onde foi que minha mãe me encontrou? Embaixo da cama, escondido, chorando, de medo. Sabe onde foi que Deus encontrou Adão e Eva? Embaixo de uma árvore, atrás, escondido. E o verso 10, Adão diz assim: Senhor, ouvi os teus passos e me escondi, porque tive medo. Meu Deus do céu, quem foi que plantou medo no coração de Adão? Pensa na criação. Pensa no cuidado de Deus, no trabalho de Deus para criar do jeito que Ele criou. E agora, vê os seus filhos fugindo de medo. Você já teve medo de Deus alguma vez? Hã? Sim ou não? Você sabe o que eu descobri? Que a maioria de nós vem para a igreja por medo de Deus. Você sabe o que eu descobri? A maioria de nós obedece a Deus por medo. Você recebe o salário. Antigamente até ele vinha no papel, né? Mas aí eles descobriram que eles passavam cebola no papel. Porque a gente, quando abria o olerite assim, saía lágrima dos olhos. Agora já estão mandando por e-mail o olerite. Mas parece que vem extrato de cebola no e-mail do mesmo jeito, porque continua saindo lágrimas dos olhos. Salário é a única coisa que consegue acabar antes de começar. Ele termina antes de chegar. E aí você vê que está faltando dinheiro. E aí você olha aquele cheque, aquele valor separado para o dízimo. E você fica pensando assim, esse dinheiro podia pagar um monte de conta. Aí depois você pensa, não, mas se eu segurar o dízimo, Deus vai me amaldiçoar. Você quer ver como a gente obedece a Deus por medo? Quando estourou a crise financeira, que a turma perdeu o emprego, o dízimo aumentou. Você está entendendo? Você já se perguntou por que você quer ir para o céu? E eu descobri que a maioria de nós falamos que queremos ir para o céu porque a gente tem medo do inferno. Plantaram medo no coração da gente. Nós vivemos na sociedade do medo. Você tem vontade de comer uma pizza bem paulistana, mas tem medo de sair de casa e ser assaltada.
Você pede a pizza para vir em casa e tem medo do entregador. Solta para mim a imagem dessa menina aí. Eu acho que a maior parte de nós lembramos da história dessa menina. Isabella Nardoni. Isabella Nardoni é filha desse homem que está do lado direito, Alexandre. Ela recebe o nome Nardoni pelo pai, Alexandre Nardoni. Alexandre, divorciado da mãe de Isabella, casado com Ana Jatobá. Isabella não se dava muito bem com a sua madrasta. E por não se dar muito bem com a madrasta e o pai espancaram a menina. O pai achou que a menina estava morta. E para tentar encobrir o crime, o pai jogou a sua filha da janela do apartamento. Quando a gente pensa em família, casa, lar, é o lugar que deveria trazer a maior sensação de paz, de conforto e de segurança. Quando a gente pensa no pai, a gente pensa na figura do protetor. Mas a minha sociedade ensinou para mim e para você de que ninguém é digno de confiança. Porque por interesses próprios, um pai é capaz de jogar a sua filha de cima do prédio, ao invés de defendê-la. Quantas outras histórias? Enquanto aqui no Brasil rolava a história, estourou a história da menina, em outro lugar, na Áustria, apareceu a história dessa moça, Elizabeth. Elizabeth, filha desse simpático senhor. Joseph Fritz, eu não sei se você lembra da história dele. Um engenheiro que mora na cidade de... Esse nome aí, que eu não sei falar. Amstetten. Alguma coisa mais ou menos assim. A casa dele tem 3 pavimentos. A casa é tão grande que ele aluga 90% da casa. A Áustria já viveu momentos de guerra. E muitas casas têm abrigo antibomba. Um bunker. Joseph Fritz pediu à prefeitura da cidade autorização para construir, transformar o basement, o subsolo da sua casa, num bunker. Paredes grossas de concreto maciço. Porta de concreto acionada por código eletrônico. Quando Elizabeth tinha 11 anos de idade, ela foi estuprada pelo seu pai. Elizabeth ficou tão envergonhada, tão enojada, que ela fugiu de casa. Ela não conseguia olhar para o rosto daquele tirano. Mas era uma menina de 11 anos de idade. Aonde poderia ir uma menina de 11 anos de idade? O pai trouxe a menina de volta para casa. E continuou abusando sexualmente de sua filha. Até que quando Elizabeth estava com 18 anos de idade, não suportava mais aquela vida de escrava sexual de um crápula, Elizabeth fugiu de novo. Agora ela já tinha 18 anos de idade. Foi muito difícil para Joseph encontrar a sua filha.
Finalmente o pai encontrou a filha. Essa devia ser uma frase bonita, né? Finalmente o pai encontrou a filha. Para Elizabeth foi a pior desgraça da sua vida. Quando Joseph chegou em casa, a mãe de Elizabeth não estava lá. Estava ajudando a procurar a filha. Joseph digitou a senha que só ele sabia. Desceu com sua filha ao bunker. Um abrigo com 1,70 m de altura. Corredores estreitos e cômodos apertados. Ali Joseph obrigou Elizabeth a escrever um bilhete para a mãe, dizendo que ela havia fugido de casa para se unir a uma seita religiosa e ela não voltaria mais para casa. Quando a mãe de Elizabeth voltou para casa, Joseph mostrou o bilhete e falou: olha, encontrei esse bilhete, nossa filha não volta mais. A mãe chorou e durante 22 anos, 22 anos, Elizabeth foi mantida presa dentro deste bunker, como escrava sexual do seu pai. Durante 22 anos, sendo usada e abusada pelo seu pai, ela engravidou 7 vezes. Um nasceu morto. Os 3 primeiros ficaram com ela. Ela teve que dar à luz sozinha dentro daquele bunker. Quando nasceu o 4º filho, ela olhou para o pai dela, para aquele homem que era pai, avô, ao mesmo tempo das crianças, e disse: não cabe mais ninguém aqui. Ele obrigou a filha a escrever um bilhete para a mãe dizendo que ela havia engravidado pelos rituais da seita, mas não podia ficar com a criança e pedia que a mãe cuidasse da criança. Assim foram com os 3 últimos. Enquanto ele curtia a vida nas praias da Tailândia, a sua filha passou 22 anos presa num bunker sem ver a luz do sol. Elizabeth contou para a polícia que ela tentava descrever para os filhos dela que cor tinha a luz do sol. Ela tentava descrever para os filhos qual era a sensação do vento tocando no rosto, ou de correr descalço numa grama verde. Experiências que os filhos dela não conheciam. E que ela mesma tentava lembrar como era. Mas quando a sua filha mais velha ficou doente, Elizabeth clamou ao pai que levasse ao médico. Ele não queria levar ao hospital, ele sabia o risco que ele corria de ser descoberto. Mas a menina foi piorando. O problema dela era a incompatibilidade por causa da consanguinidade. Ser filha do avô dela. E finalmente, quando a menina entrou em coma, à beira da morte, o pai decidiu levá-la ao médico. Não havia mais nada que a medicina pudesse fazer por ela. Aquela menina deu a vida. Ela foi a mártir. Ela morreu. Mas foi graças a ela que os médicos conseguiram descobrir a consanguinidade. Viram que havia histórias muito estranhas contadas por aquele homem. Chamaram a polícia invadiu a casa, estourou o bunker e libertou Elizabeth. Uma mulher com 40 anos de idade.
A mãe abraçava e chorava a sua filha e dizia: filha, eu imaginava você em qualquer lugar do mundo, mas nunca me passou pela cabeça que você podia estar aqui, embaixo dos meus pés. Pode tirar, obrigado. Essa é uma sociedade que ensinou a mim e a você a ter medo. Essa é uma sociedade onde os pais não conseguem controlar os filhos, mas querem ser legais, bonzinhos, e joga medo em cima de outras pessoas. Olha lá, polícia, esconde aí, ó. Você está fazendo coisa errada, a polícia vai te pegar. Você já parou para pensar que a gente deita à noite debaixo da coberta e dorme tranquilo porque os policiais estão lá na rua? Arriscando a vida deles? Tem sim, tem alguns que são corruptos, mas tem muita gente boa ali dentro. Eu ensinei meus filhos a ter orgulho da polícia. Meu filho vê um policial, pede autógrafo. O policial fica travado, não sabe nem o que fazer. Porque se alguma coisa não está boa, sou eu que tenho que resolver. Outro dia eu fui pregar numa igreja, e chegou na saída da igreja, uma garotinha pequenininha assim, parou perto de mim e disse assim: tio, o senhor que é o pastor Paulo Bravo? Eu falei: sou, filha, por quê? Aí ela deu um cutucão na mãe e falou assim: viu, mãe? Eu não falei que ele não era tão bravo assim? Eu olhei para a mulher e falei: não acredito que você ficou ameaçando tua filha comigo. É, pastor, ela falava: ó, você me obedece, senão eu vou te entregar para o pastor e ele é bravo, você vai ver. Que direito tem aquela vigarista de colocar medo na filha dela com o pastor da igreja? Agora eu sei porque quando eu estava na escola entrou um padre na sala de aula, eu chorei. Sabe a história daquele garotinho que não queria beber leite? E a mãe dizendo para ele: beba leite. Mas eu não quero leite, leite puro eu não gosto. Mas você tem que beber leite, leite faz bem para a saúde. Não, mas leite puro eu não vou beber, eu não gosto. Filho, Deus fez o leitinho para você beber. Deus fez a vaquinha dá o leitinho. E se você não tomar esse leite, Deus vai ficar magoado com você. Não, eu não gosto do leite. Então vai de castigo para o teu quarto, você vai ficar sem janta hoje. E o menino subindo para o quarto dele, começa a chover. E a hora que ele está entrando no quarto, dá um trovão daqueles assim, que chacoalha tudo. O menininho olha pela janela e fala assim: ô Senhor, tudo isso só por causa de um copo de leite? Eu conheci gente que dava estudo bíblico, pregando do lago de fogo e enxofre, pregando das pragas que virão e vão acontecer. E ele dizia assim: e ele está vindo, porque a Bíblia diz que quando ele estiver vindo, o sol vai crescer. E você quer ver uma coisa? E eu vi o sujeito pegar a pessoa assim e levar na janela e falar: fica olhando para o sol, fica olhando, você vai ver que ele está aumentando de tamanho. E o pobre coitado olhando, queimando, torrando a retina ali, o sol começava a crescer. Bum! Caiu desmaiado o cara que estava recebendo estudo bíblico. Tem gente usando a palavra de Deus para plantar medo no meu e no seu coração. Isso é terrorismo. Sabe qual foi o sucesso de 11 de setembro de 2001? Não foi a quantidade de pessoas que morreram nas torres. Foi que um grupo terrorista conseguiu colocar a maior nação do mundo tremendo de medo. Por isso quem usa a Bíblia para plantar medo no coração da gente
Isso é terrorismo. Não tem o direito de fazer isso. Tem sim. Tem lago de fogo. Tem destruição, mas isso não é para mim. Não é para você. Isso é para Satanás, é para os anjos dele. Quando eu olho para o policial, tem arma, tem algema, tem cadeia, mas não é para mim. Agora imagine que você tem um bandido correndo atrás de você, você está fugindo do bandido, correndo do bandido, você vê a polícia, ai meu Deus, é a polícia, e aí se esconde atrás do bandido. Você sabe qual é o problema? Hoje, a gente tem mais medo de Deus do que do diabo. Nós nos escondemos atrás de Satanás para fugir de Deus. Desse Deus que ajoelhou no pó da terra e moldou você com as mãos dele. Desse Deus que se prostrou de joelhos diante de você e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Desse Deus que chamou Adão e Eva para curar, para salvar. A Bíblia é tão clara. A gente tem uma visão tão distorcida, na cabeça da gente, a gente vê Deus dizendo assim, ahá, tá vendo, achei você achou que podia esconder de mim, eu sei tudo que você fez, vem cá que você vai pagar. Não é essa a visão que a gente tem? Eu vejo um Deus olhando para Adão e dizendo, filho, você está ferido, vem cá, eu vou curar você. Você está nu, eu vou vestir você. Você está sujo, eu vou limpar você. Esse Deus continua correndo atrás de mim e de você, ainda hoje. Por isso que o verso áureo desta semana, eu não sei se você tem muita dó da sua Bíblia. A Bíblia não vale nada. Esse livro vai ser destruído. Se você nunca riscou a sua Bíblia, quem sabe hoje você vai riscar pela primeira vez. Marca esse texto. Nós vamos usar ele muito essa semana. Primeira carta de Pedro. Desculpa, Pedro não, de João. Não é o Evangelho de João. São as cartas de João, aquelas pequenas, lá no final, antes do livro do Apocalipse. Se achar mais fácil, vira a Bíblia ao contrário e vem do Apocalipse para trás, que você acha no instantinho. João, capítulo 4. Verso 8. João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Desculpa, eu não ouvi. Por quê? Você consegue entender isso aqui? A Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia não diz que Deus é capaz de amar. A Bíblia diz que Deus é amor. Eu sou bravo. Você não é. Desculpe a minha sinceridade, mas você não é. Você pode ficar bravo em algum momento da sua vida. E ainda tem que pagar direito autoral para mim. Eu sou bravo desde que nasci, eu nasci bravo. Nasci bravo, vou morrer bravo. Como é que Deus vai me salvar? Eu não sei, porque a Bíblia diz que só os mansos vão herdar a terra, né? Aí eu já vi o bravo do lado de fora. A Simone, minha esposa, casou comigo há 22 anos atrás. Dia 3 de julho de 1988. Naquele dia, a Simone virou bravo. Ela não ficou brava, ela virou bravo. Hoje ela é bravo.
Os nossos filhos já nasceram bravos. Você pode estar bravo em algum momento, mas você nunca é bravo. Lógico que isso é uma brincadeira com o meu nome. Mas acho que dá para você entender a diferença entre ser e estar. A Bíblia não diz que Deus consegue amar você. A Bíblia diz que Deus é amor. Sabe o que isso quer dizer? Cada vez que Deus olha para você, transborda amor. Cada vez que Deus pensa em você, transborda amor. Cada vez que Deus se aproxima de você, transborda amor. Deus é amor. Nem que Deus quisesse ter raiva de você, Ele não ia conseguir, porque Deus é amor. Queridos, nós estamos começando essa semana. E eu quero convidar você esta semana a conhecer um Deus que é amor. E você precisa entender que isso faz toda a diferença na minha vida. Se você não entender o que Deus é, se você não entender como funciona o amor de Deus, nada mais vai fazer sentido para você. Nada mais. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O amor venceu o medo. Verso 18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor venceu o medo. Deus disse assim: filho, eu quero convidar você a conhecer um Deus, a me conhecer e saber o quanto eu sou apaixonado por você. Eu quero convidar você essa semana a se prostrar diante de um Deus que é apaixonado, terrivelmente apaixonado por você. Esse Deus é capaz de mudar a sua vida. Esse Deus é capaz de mudar o seu coração. Esse Deus é capaz de pegar as maiores desgraças da sua vida e transformar nas maiores bênçãos. Você aceita conhecer melhor esse Deus? Você aceita o convite de se aproximar de um Deus que é amor? Sabe o que foi que minha mãe fez quando me achou embaixo da cama? Chorando de medo, ela me pegou no colo. Ela acariciou o meu rosto. Olhou para mim, disse assim: filho, o que foi que aconteceu? Ela sabia o que tinha acontecido, mas ela sabia que faria bem para mim contar para ela. E eu contei para ela, chorando, morrendo de medo. Ela me acariciou de novo e disse assim: filho, está tudo bem. Eu falei: não está tudo bem, mãe. Eu quebrei o seu vaso. Ela disse assim: filho, a mamãe gostava muito daquele vaso, mas você é muito mais importante do que o vaso. Nós destruímos essa terra. Deus diz assim: filho, eu gostava muito dessa terra, mas você é mais importante do que ela. Ah, você não tem noção da delícia que é estar diante de um Deus que é amor. Por favor,
essa semana, gaste tempo diante desse Deus. Por favor, esta semana, aceite este convite desse Deus apaixonado por você. E Ele diz: vem, filho, que eu quero te abraçar cada dia da semana. Deus abençoe você. Eu espero você aqui amanhã à noite. Deus espera você aqui amanhã à noite.